Tá, então, gente, eu vou colocar duas visões principais, tá bom? Embora quero lembrá-los que tem muitas visões, não duas, nem só quatro, mas muitas visões sobre esse debate, o que prova que esse não é um tema em que há um consenso entre teólogos e cristãos. Então a gente deve manter um certo espírito de humildade para falar qualquer coisa com muita certeza e respeito com irmãos que pensam um pouco diferente, tá bom? Mas dito isso, tem a posição alinhada ao que a gente chama de criacionismo científico, normalmente ligado ao pessoal do criacionismo da Terra Jovem, que vai dizer que a Terra e os seres humanos têm aí entre 7 e 10 mil anos de existência. E muito rapidamente, como a gente lê na Bíblia, já os primeiros filhos de Adão e Eva tiveram a tarefa de construir as civilizações. Então não houve um longo período de milhares ou milhões de anos, né, em que diversas espécies de hominídeos habitaram cavernas, etc. Bom, então eles afirmam que não houve muitos homens das cavernas. Houveram alguns grupos aí nos últimos 5, 6, 7 mil anos que viviam em cavernas, etc e tal, mas não concordando com as evidências que antropólogos e cientistas dessa área afirmam, né? O que os cientistas, antropólogos afirmam, de acordo com muitas evidências de achados fósseis, de achados de várias matérias-primas, instrumentos, tal, é que por grande parte da história dos hominídeos, ou seja, aí a gente fala em 2 milhões de anos que existem hominídeos, não Homo sapiens, tá, gente? Por boa parte, ou seja, por quase 1,9 milhão de anos, os hominídeos eles foram nômades. Eles não tinham instrumentos e tecnologia suficiente para se assentar, né? Então eles eram caçadores e coletores e ficavam numa região até exaurir os recursos e iam para outras. E como tinham poucos recursos tecnológicos, eles habitavam em lugares em que a própria natureza oferecia proteções. Um dos exemplos é a caverna, não só, né, que ficou o homem da caverna, mas outros lugares que as condições naturais ofereciam proteções contra chuva, frio, animais selvagens, eles habitavam para proteger. Isso não significa que eles não faziam nenhumas tendas, não construíam, eles construíam. Inclusive, a gente tem achado que hominídeos muito antigos, inclusive neandertais e outras espécies, já produziam alguns tipos de ferramentas, alguns tipos de cultura, inclusive, pasmem amigos, arte. Algumas formas incipientes de arte, o que a gente ouve aí dos desenhos dos Homens da Caverna. Alguns, inclusive, são gravuras interessantíssimas, tá bom? Então, o que a ciência diz é que hominídeos de várias espécies têm produzido materiais, etc., mas assentando em cavernas. Agora, mais ou menos 300 a 250 mil anos atrás, surgiu, isso diz a ciência, o que a gente chama de Homo sapiens, que é a espécie com a qual nós nos identificamos. Nós somos parte dos Homo sapiens. E tem as mulheres sapiens também, vamos ser inclusivos aí, galera. Muito bom, gender inclusive, né? Mas só homem e mulher sapien, Bibo? Não vou entrar nesse... Sim, só homem e mulher sapien. Mas o ponto é que, então, há mais ou menos 100 mil anos atrás, diz a ciência, os Homo sapiens começaram a passar por uma revolução cultural muito grande, quando começou a desenvolver símbolo, linguagem. Agora, olha só, é só muito recentemente, no que a gente chama de um período neolítico, há 9, 8 mil anos atrás, que o homem consegue finalmente ter uma explosão em revolução agrícola e deixa de ser nômade e consegue assentar, né? Começar a cultivar a terra, criar animais de reprodução, etc, etc. E então deixa de ser nômade, consegue assentar, criar civilização, ocupar o mesmo espaço, consegue gerar um excedente em termos de produção alimentícia e começa a liberar, então, parte da população para outras atividades e desenvolvimento técnico. Só muito recente, ou seja, por quase 99% da nossa história, o homem foi nômade. Foi aí o chamado dos homens das cavernas, na linguagem popular. Então, isso é o que a ciência diz.
E aí, como que os cristãos podem lidar com isso? Então, de novo, alguns cristãos vão negar essa história, dizendo que ela não é verdadeira, que a ciência por trás dela não é boa ciência. Outros cristãos que entendem que essa ciência ela tem uma série de bons métodos, que as evidências encontradas têm bastante fundamento, eles vão dar uma resposta mais ou menos assim. Eu vou pegar o exemplo de John Stott, que segue esse caminho, que é um teólogo conhecido por muitos. Então, por exemplo, no capítulo 5 do seu comentário a Romanos, para quem não lembra, lá a partir de Romanos 5,12, Paulo começa a fazer um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, o John Stott vai comentar se perguntando, bom, o que a gente faz aí com o tal do primeiro Adão? A resposta dele, que é uma das muitas respostas, é o seguinte: cristãos, a gente não tem por que negar os muitos fatos que têm surgido, mostrado essa longa história dos Homo sapiens, inclusive, por boa parte, habitando cavernas, etc., vivendo de uma maneira muito rudimentar. A gente não precisa negar isso. Por quê? Porque tem boas evidências. Tá cheio aí de achados arqueológicos que atestam para isso. Bom, mas e Adão? A gente descarta Adão? Ele falou, claro que não. Porque o que a Escritura ensina pra gente é que Adão foi o primeiro ser humano, junto com Eva, os primeiros seres humanos, a quem Deus se revelou e concedeu a sua imagem. Então, olha só, o John Stott diz que Adão e Eva não foram os primeiros Homo sapiens. Eles foram, para usar uma linguagem, os primeiros Homos divinos. Os primeiros seres humanos que receberam uma revelação especial de Deus e foram os portadores da imagem divina e receberam a tarefa de Deus de cuidar do jardim, desenvolver a terra para a glória dele. E através da sua grande atividade humana, refletir a beleza, a sabedoria, a justiça divinas, e que fossem capazes de reunir todas as glórias da criação e retornar isso para Deus em ação de graças. Então ele diz, não, a gente não precisa negar que Adão e Eva, eles existem bem recentemente, aí nesse período do Neolítico, tem vários pais, avós, bisavós, travós que já eram Homo sapiens, mas eles receberam a revelação de Deus. Então essa é uma das várias respostas que têm sido dadas por cristãos evangélicos para tentar entender como compreender, conciliar, de certa maneira, a compreensão teológica de Adão e Eva com a ciência. Todos concordam com isso? Não. Existem muitas outras alternativas? Sim. Dá tempo da gente falar todas agora? Não. Não. Então, fica a conversa para depois. Um dos livros da nossa série, gente, que é Criação e Evolução, Precisamos Escolher, do Dennis Alexander, nos capítulos finais, ele fala de vários modelos para a gente entender Adão e Eva. Ele dá lá 5 modelos. Então, para quem tem curiosidade, vale a pena conferir. Como é que é o nome do livro, Marcelinho? Criação e Evolução, Precisamos Escolher, olha aí, de Dennis Alexander. Porque uma das perguntas foi, dá pra ser cristão e evolucionista, cara? Como é que é? Cara, eu diria direto, não. Uau! É possível ser cristão evolucionista, mas é possível ser cristão e criacionista evolucionário. Uau! Vou explicar rápido, tá bom? De novo, para quem quiser uma resposta mais condensada, tem o nosso livro sensacional em parceria com a Thomas Nelson Brasil, que é A Origem. Muito bom. 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Vai lá. Por que não dá, Marcelo, para ser cristão e ser evolucionista? Porque, gente, evolucionismo, presta atenção no ismo aí, não é uma teoria científica. Evolucionismo é uma cosmovisão que procura, a partir da teoria evolutiva, explicar tudo, explicar a vida, a moralidade, e ela faz afirmações, por exemplo, que a moral é um simples efeito do processo evolucionário, que a vida não tem propósito, que a gente está aqui por acaso. Isso é o evolucionismo, gente, não é uma ciência. Isso contradiz a visão cristã de que o próprio Deus, Criador, fundou o universo a partir da sua livre vontade, que nós, seres humanos, somos feitos de acordo com a imagem de Deus. Então não dá para conciliar. Agora, o que é possível conciliar é uma das 4 visões. É que cristãos compreendem, alguns, né, como o próprio John Stott,
que o processo evolutivo, que a teoria da evolução, ela explica a origem biológica das espécies, gente. Inclusive, eles defendem que foi um processo natural que o próprio Deus usa e guia e controla dentro da soberania para realizar a grande diversidade de espécies que existem. É um processo inteligente que o próprio Deus fundou e organizou. Não é um processo que Deus não tem controle, entendeu? Então eu diria, não dá para ser evolucionista, mas alguns cristãos se consideram criacionistas evolucionários, ou seja, eles aceitam em linhas gerais a teoria da evolução, mas rejeitam a cosmovisão evolucionista. Cara, e tem muito crente que pensa assim, viu, Bibo? Tem muita gente que entende que a teoria da evolução não exige a ausência de Deus e muito menos nega a existência de Deus. E na verdade eu acho que tem muito crente ao redor de quem está ouvindo, de todos nós, que pensa assim, a gente às vezes nem se dá conta, né? O Marcelo mencionou John Stott aí, mas se você quiser só pensar em grandes nomes, só para mostrar que isso não pode ser visto como uma fraqueza teológica, sabe? Porque tem gente muito boa que a gente reconhece com excelente teologia e até consome a teologia que eles produzem e admira, e que pensa desse jeito. Então não é assim uma fraqueza da mente ou um argumento, sabe, de muleta. C.S. Lewis, o Alistair McGrath, o N.T. Wright, o Tim Keller. Opa, Tim Keller já pegou metade da audiência aqui do Bibotalk. Pois é, sabe, o B.B. Warfield, que é o pai lá da inerrância bíblica, Karl Barth, quer ver? Billy Graham, sabe? Só falar dos evangélicos, hein? Sem entrar nos teólogos católicos, por exemplo. Todos esses que a gente consome teologia há tantas décadas, cara, para não dizer séculos, são aí cristãos, são crentes que entendem que é possível entender o mecanismo de variação das espécies explicado pela teoria da evolução. Muito bom, muito bom. Gente, maravilhoso, hein? Maravilhoso. E a Terra plana não vai dar, não vai rolar. Em 2 minutos, aí, Bibo? 2 minutos. Pô, eu achei que você fosse esquecer da Terra plana, não é possível, eu tô caindo na borda do continente aqui já. Então tá, em 2 minutos, e a teoria, ou a ideia, ou esse negócio da Terra plana, como é que é? Ó, só pra deixar claro que era o Bibo que não queria falar, hein, gente? Eu e o Marcelo queríamos, o Bibo tentou botar pra debaixo do tapete aqui no podcast, mas nós resgatamos. Hein? Olha aí, tentei prorrogar, mas, gente, pedem muito, não vai rolar. Ó, em termos de BTcast, jamais vai rolar. Agora, se a BC2 quiser fazer, tô aberto. Mas e aí, teoria da Terra plana é uma teoria? Como é que é essa parada da Terra plana? Então, já que em 2 minutos dá pra resolver, que senão meu editor me mata também, né, gente? Aí eu vou ter que pagar extra pro editor. E aí, manda, Terra plana, qual é que é da Terra plana? Teve conferência em 2019 aqui no Brasil, a parada tá crescendo. E aí? Cara, Bibo, em poucas palavras, eu acho que é uma besteira, né? Ah, meu Deus. Não faz sentido nenhum tentar explicar a Terra a partir de um contexto aí de evidências de Terra plana, cara. Não existe evidência para Terra plana. Pelo contrário, existem evidências abundantes e escancaradas de um sistema esférico de planetas e orbitando e assim por diante. Agora, para mim, o ponto fundamental é o seguinte: a Terra plana indica 2 pontos fundamentais na interação de fé e ciência que a gente não pode esquecer. Primeiro, é o exemplo de como a nossa interpretação das escrituras foi modificada pelo avanço do conhecimento científico. Cara, lá no passado, é possível que se entendia, se concebia um mundo, né, terreno, plano, sabe, com o Sheol embaixo, com os pilares da terra, com o firmamento rígido e transparente, e toda aquela cosmologia hebraica que vem dos egípcios e dos mesopotâmicos, tudo aquilo fazia sentido e era a única forma de se compreender o céu e as estrelas e os planetas girando em volta. Fazia sentido, as águas subindo da rocha e a chuva caindo de cima. E tudo se explicava nessa linguagem. Mas olha só, a nossa interpretação das escrituras foi mudada, porque ninguém mais em sã consciência, vou dizer sã consciência, lê o texto bíblico hoje seriamente, achando que o que o texto quer dizer são afirmações da geologia, da cosmologia do planeta e muito menos do universo. Só para pegar a linha, um exemplo é o seguinte: assim como a gente ouve lá que as janelas ou as comportas do céu foram abertas para que a chuva caísse, eles de fato eram a visão no Antigo Oriente Próximo
de que o cosmo tinha uma abóboda fixa, dura, como se fosse não era de vidro, né? Mas assim, como se fosse uma estrutura fixa, em que as estrelas eram pontinhos presos, e ela separava as águas de cima. E como que as águas saíam? Quando as portas abriam, portas literais, né? Então essa era a visão que os antigos tinham. Agora, ninguém, nem mesmo terraplanistas de hoje, acreditam que a chuva é formada por essas águas que estão suspensas lá e as portas abrem. Então, se a gente não precisa se ater a esse ponto literalista, por que alguns insistem que a gente tem que atender ao literalismo quanto à suposta esfericidade da Terra ou sua planicidade, né? Pois é. Então, esse é um ponto fundamental, sabe, cara? Vai além de debater Terra plana, é debater como a nossa visão e interpretação das escrituras pode ser modificada com o conhecimento adquirido da ciência. E o segundo ponto para mim é o seguinte, é entender como que a revelação escriturada foi acomodada num contexto histórico e cultural onde ele foi revelado. Sabe? Essa era a cosmologia da época. E as verdades eternas que Deus revelou, ele revelou acomodando a sua palavra num contexto que era compreendido naquela época. Se naquela época a cosmologia era uma terra plana, né, com pilares, com domo e assim por diante, e Deus quis revelar a sua glória, ele usou essa linguagem de uma forma que o povo daquela época entendeu. E não disse alguma coisa que só seria compreendido milênios depois, entendeu? Então, isso para mim revela esses dois pontos, sabe? Escancar esses dois pontos. A interpretação das escrituras é modificada. Olha só, não, só para o pessoal saber, porque às vezes você fala assim de acomodação, né? Que Deus se acomodou aos seus ouvintes, aos leitores da palavra. E algum dos nossos ouvintes pode falar, nossa, Gu, que ideia louca, de onde você tirou isso? Gente, é verdade. Esse tema da acomodação está presente em Agostinho, em Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim, em Tomás de Aquino, e o próprio João Calvino enfatiza muito o aspecto da acomodação, que é claro, gente, um Deus eterno, com toda a sua grandeza, ele precisa se acomodar às nossas míseras e pequenas mentes para que a gente possa compreender alguma coisa. Então é natural que no processo de revelação as verdades eternas fossem acomodadas às compreensões, né? Então essa compreensão do povo antigo de que haviam pilares literais sustentando a Terra, a Bíblia não está ensinando ciência de novo. Deus acomoda a sua verdade ao falar que existem pilares que sustentam a Terra para dizer o quê? Isso. Que Deus sustenta todas as coisas. Isso é verdadeiro. Mesmo que não existam pilares fixos de mármore segurando a base, né?